Uma nova medida para vistos pode afetar Alexandre de Moraes. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, barra vistos a censores estrangeiros, entre aspas, e também a cúmplices. Ele anunciou hoje que, até o aniversário do secretário de Estado, novas restrições de visto contra autoridades estrangeiras acusadas de censurar americano. A medida, segundo ele, vale para autoridades e outras pessoas que tenham sido cúmplices em ações que silenciam a liberdade de expressão de cidadãos americanos. A gente tem a publicação do X, quando ele anunciou a respeito da medida mais cedo. Você confere aqui ao lado. Isso foi por volta das 11 horas da manhã, quando a gente começou a cobrir o assunto. O tweet é curto, vamos ler exatamente o que disse Marco Rubio. Ele falou o seguinte: há tempo demais, americanos têm sido multados, assediados e mesmo indiciados por autoridades estrangeiras por exercitar os seus direitos de liberdade de expressão. Hoje eu estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que irá se aplicar a oficiais estrangeiros, autoridades estrangeiras, funcionários, também é uma tradução, e pessoas que sejam cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial à forma de vida americana, ao American Way of Life, um direito de nascença, sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Isso então foi o que disse Marco Rubio. Depois ele completa ainda acrescentando o seguinte. Temos aqui a sequência, perfeito, temos a sequência do pronunciamento. Ele disse ainda: estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não deveriam ter o privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, e começa falando sobre a América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo daqueles que buscam minar os direitos dos americanos se encerraram. E claro que isso vem no encalço de uma série de questões, mesmo ele tendo afirmado anteriormente que uma sanção pela Lei Magnitsky Global poderia vir sobre o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. É o contexto no qual isso acontece. As informações que a gente tem sobre isso são as seguintes. Pelo novo critério, estrangeiros que tentarem punir americanos por opiniões expressas fora dos Estados Unidos podem ser barrados de entrada no país. Sem citar nomes, Rubio lembrou que americanos já foram multados, assediados e processados, justamente o que a gente leu, então, na publicação dele. E a restrição pode atingir tanto países com histórico de repressão, China, Cuba, Irã e Rússia, quanto alguns aliados ocidentais, incluindo o Brasil, e mesmo a Europa, a União Europeia também é um alvo onde isso pode ter algumas implicações. Claro que a gente vai focar no Brasil nesse segmento, mas a gente vai pincelar o que isso pode significar também geopoliticamente. A gente destaca ainda aqui que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou, marcando o secretário de Estado Marco Rubio, o que foi dito, então, pelo cargo que é equivalente ao ministro das Relações Exteriores por ali. Vale a pena acrescentar ainda o seguinte: isso é uma publicação da Veja que foi republicada pelo próprio titular dela. O ex-assessor de Trump marca Alexandre de Moraes em post sobre restrição de vistos dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Naquele post sobre restrições de vistos, Jason Miller, ele que é CEO da rede social Getter, já esteve no Brasil anteriormente, já foi detido no aeroporto pela Polícia Federal quando veio ao Brasil em 2021. Eu até tive a oportunidade de entrevistar ele naquela época, em 2021. E é uma pessoa próxima ao entorno de Donald Trump. Então também um sinal que fica aí quando ele fala a respeito desse assunto, mais uma das questões que vem à tona. Isso vem, como a gente falava, logo após, na semana passada, o secretário de Estado Marco Rubio, e a gente cobriu aqui também, eu creio até que foi na própria quarta-feira passada, exatamente uma semana atrás, falou a respeito de possibilidade de sanção sobre Alexandre de Moraes. Uma semana atrás veio aquilo, agora vem isso, a gente resgata as imagens da semana passada para dar contexto, é coisa curta, vamos transmitir o clipe. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Muito bem, a gente ouviu então o que foi na semana passada, agora vem esse aviso quanto a restrições de vistos. A gente também destaca o contexto no qual isso acontece. Vale a pena acrescentar o caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro, claro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Ele se exilou lá em março, justamente para articulações internacionais quanto ao que ele percebe como abusos, como autoritarismo acontecendo no Brasil. Agora, isso ganha um novo capítulo conforme a PGR o indicia e é aberta uma investigação chefiada por Alexandre de Moraes quanto a ele ou contra ele.
A gente passa por alguns dos detalhes disso para que o público também tenha mais detalhes à luz desse contexto. Então, Moraes abriu um inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo. Isso veio ontem, questão da PGR e também da abertura do inquérito. A PGR acusa Eduardo de articular, junto a políticos e empresários dos Estados Unidos, a imposição de sanções contra integrantes da Suprema Corte Brasileira, com foco no próprio Moraes. Essa iniciativa da PGR também foi motivada por uma representação do deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara. Isso se baseia, essa investigação, em declarações públicas feitas por Eduardo, principalmente em redes sociais, onde ele fala em atuar para que autoridades brasileiras sejam alvo de punições internacionais, entre as medidas defendidas, bloqueios de bens e mesmo sanções globais sob a lei Magnitsky, inspirada no advogado Sergei Magnitsky lá atrás em 2016, visa impor restrições a pessoas que violem direitos humanos no exterior. O procurador Paulo Gonet pediu monitoramento pela Polícia Federal das postagens de Eduardo e Moraes também determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste depoimento em até 10 dias, além do próprio Eduardo. A gente aguarda para ver como é que pode ser a prestação desse depoimento, afinal de contas ele está em exílio nos Estados Unidos. Entre os supostos crimes investigados estão coação, obstrução de investigações e tentativa de abalar o Estado Democrático de Direito. Nesse meio tempo, vale a pena acrescentar também na pauta das redes sociais, com a qual a gente lidava no início do programa, que tem uma medida da Advocacia Geral da União pedindo ao Supremo Tribunal Federal que suspenda de forma imediata o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que garante uma parte importante da liberdade de expressão nas redes sociais. Então, isso é um tópico que a gente vai cobrir mais adiante, mas vem duas medidas do Judiciário Brasileiro, uma delas a questão do indiciamento de Eduardo Bolsonaro e outra delas a questão da Advocacia Geral da União pedindo por mais moderação, por uma alteração quanto às redes sociais. Agora, vale a pena a gente passar por uma retrospectiva dessa questão e falar um pouco sobre Marco Rubio e sobre tudo isso. E a articulação internacional que acontece não é de hoje, há uma construção até esse momento que ajuda a gente a entender o cenário. Primeiro, pelo lado americano, Marco Rubio é o primeiro secretário de Estado latino-americano. A gente já falou repetidamente a respeito do background dele aqui no programa. Ele que é filho de sobreviventes do regime cubano, é um imigrante de primeira geração, também é casado com uma imigrante de primeira geração, uma descendente, então, de pais colombianos nos Estados Unidos. Sendo o primeiro secretário de Estado, o primeiro chefe das relações exteriores dos Estados Unidos com origem latina, ele tem um olhar diferente para cá. Um ex-embaixador dos Estados Unidos, Jim Gilmore, me falou numa entrevista que a gente viu agora, que a gente vai ver daqui a pouco, realizado hoje mais cedo, que os Estados Unidos sempre tiveram uma visão que era muito horizontal, vendo o Pacífico e o Atlântico, mas não vertical, com um olhar mais atento à América Latina, e com o secretário de Estado Marco Rubio isso tem uma diferença. Ele que já lidou como senador antes também com relações exteriores, com comissões relacionadas ao assunto, inteligência, relações exteriores, etc. E tem um olhar diferente a isso. Ele já citou preocupações anteriormente quanto ao Brasil, tanto quanto à proibição do X, e também anteriormente, mesmo em um artigo de opinião aqui, no Epoch Times, ou melhor dizendo, para a matriz americana do Epoch Times, não no Epoch Times Brasil, ele publicou um artigo de opinião falando sobre preocupação estratégica entre o novo governo brasileiro e como ele equilibraria a sua relação entre Washington e Pequim, entre o governo americano e o Partido Comunista Chinês. Agora, pelo lado brasileiro, a gente tem uma apuração que se estende desde março de 2024, apesar, claro, se a gente quiser pincelar mais atrás, encontraremos, mas março de 2024, uma comitiva organizada por Eduardo Bolsonaro e pelo jornalista Paulo Figueiredo realizou uma coletiva de imprensa com Chris Smith, um republicano que está desde a década de 80 no Congresso, tentando conscientizar a respeito da perspectiva deles sobre o que consideram autoritarismo no Brasil. Em maio de 2024, audiência na Câmara dos Representantes, equivalente lá à Câmara dos Deputados, onde Figueiredo falou novamente, dessa vez junto ao CEO do Rumble, Chris Pavlovski, e a jornalista Michael Schellenberger. Ainda, o X foi banido no Brasil com ampla repercussão internacional em 2024, quando isso também ganhou uma proporção muito mais ampla em termos de atenção internacional, e agora, em março de 2025, vem o exílio, então, de Eduardo Bolsonaro, alegando que faz isso para articular essas pautas no exterior, também busca trazer atenção quanto à questão do 8 de janeiro. A gente lembra que alguns dos casos no Brasil que vem no fogo cruzado disso, a gente pedir para apuração aqui, a gente traz algumas coisas à tona. Vamos lá, então. Plataforma X do bilionário Elon Musk. Multas que somam mais de 8 milhões de reais. A empresa se recusou a fornecer os dados de registro de um perfil do jornalista Alan dos Santos, que vive exilado nos Estados Unidos. Isso, claro, tem um debate quanto ao devido processo legal. Bloqueio e suspensão de outras contas na plataforma, incluindo o senador Marcos Duval, com multa diária de 100 mil reais.
a empresa precisou pagar mais de 5 milhões de reais em multas para retomar o serviço no Brasil. Em fevereiro, também houve a suspensão do Rumble que até agora está inacessível no Brasil. Isso também está no fogo cruzado de um processo movido por Trump, com o Trump Media and Technology Group, é a empresa de mídia que mantém a Truth Social, rede social do Trump. Ela e o Rumble também estão num processo contra Alexandre de Moraes pela forma como receberam algumas ordens judiciais. São algumas das questões que a gente traz à tona quando a gente recupera isso. Agora eu quero voltar a trazer algumas imagens para vocês. A gente tem aqui ao lado parte da repercussão internacional que houve a partir disso. A gente deve ter aqui ao lado, então, imagem anterior, perfeito. Um artigo do Financial Times publicado logo antes dessa informação sobre a restrição de vistos vir à tona. E a gente destaca também parte do que chama atenção na movimentação internacional, na imprensa internacional quanto ao Brasil ao longo das últimas 48 horas. O Financial Times é tradicionalmente um jornal que tem uma linhagem editorial, uma linhagem de pensamento com colunistas mais à esquerda, com uma pegada progressista, trabalhista. É um jornal britânico e sempre foi mais associado a uma linha editorial pro-Labour, a favor do partido mais à esquerda no país. Entretanto, ele tem feito uma cobertura muito abrangente que também dá voz a vozes conservadoras, dá voz a vozes, vocês entenderam aí o pleonasmo, né? Mas dá voz a vozes conservadoras, por falta de um termo melhor, vamos assim, do exterior e, em especial no caso do Brasil, eles têm dado uma atenção especial ao caso do ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos ao que disse o Financial Times conforme falava disso. É relevante porque eles têm também entrevistas exclusivas com Eduardo Bolsonaro, que repercutem no exterior. Eles também ouviram alguns parlamentares dos Estados Unidos e a gente colheu essa apuração deles para trazer no contexto dessa matéria. Então, Eduardo disse ao Financial Times, eu diria que há uma chance de 85% de sanções contra Alexandre de Moraes. Ele falou numa entrevista em Washington ao jornal britânico. As aspas seguem. Se eu tivesse que apostar minha casa nisso, eu apostaria. Eles também falaram com a congressista Maria Elvira Salazar. A gente falou agora há pouco de uma audiência em maio passado, lá atrás, no Congresso dos Estados Unidos, e ela se tornou muito conhecida no Brasil. A imagem dela segurando uma folha com a imagem de Moraes impressa rodou o mundo, e ela disse o seguinte, ela disse que estava em negociações com o governo Trump sobre sanções ao juiz, e ela disse que, aspas, sem dúvida, eles são receptivos. É muito interessante isso que o Financial Times traz à tona. Eles falaram especificamente que havia uma receptividade. O subtítulo da matéria, eu leio para vocês, é o governo Trump é simpático a argumentos conservativos de que a liberdade de expressão está sob ameaça no país da América do Sul. É parte do que diz, então, a matéria do Financial Times. Tem um parágrafo específico que eu destaco onde eles se aprofundam sobre isso. O governo americano está cada vez mais simpático a argumentos da família Bolsonaro e de conservadores brasileiros de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de Donald Trump, é uma vítima de perseguição política e de que a liberdade de expressão no Brasil está ameaçada. Progressistas no Brasil acreditam de Moraes com salvar a democracia brasileira, enquanto conservadores o detestam ou estigmatizam como um censor fora de controle. Isso é o que diz a matéria do jornal britânico Financial Times, conforme aborda os eventos das últimas 48 horas. É importante ressaltar que isso foi antes mesmo de Rubio anunciar essas sanções a vistos, ou essas restrições a vistos, melhor dizendo, que, em tese, podem afetar Moraes, apesar da gente aguardar uma lista específica de nomes. De forma interessante, o título da matéria repercute o que a mídia brasileira vem repercutindo recentemente. A mídia brasileira vem falando constantemente a respeito de uma articulação internacional ou do envolvimento do Itamaraty para estabelecer um canal com o governo Trump. Isso é relatado no exterior pela Financial Times da seguinte forma. O Brasil, em last ditch lobbying push, seria um esforço de última hora, uma empurrada de lobby de última hora para evitar sanções americanas sobre o principal juiz, ou juiz de elite, top judge, um dos principais juízes, é isso que quer dizer, e colocam então os esforços brasileiros como um esforço de última hora de lobby para evitar sanções. Assim relata o Financial Times. A gente também trouxe uma apuração do Economic Times, esse é um jornal da Índia, que ele próprio fala ainda estar em dúvida, ainda não estar em aberto quais seriam as sanções que vão vir à tona, ou quem serão as pessoas que podem ter seus vistos revogados, o que vem à tona, mas, de forma interessante, essa matéria do The Economic Times cita nominalmente Moraes como uma possibilidade. Diz que ele é esperado entre os alvos, como eu disse, a gente aguarda, apesar de já haver o aviso que restrições vêm para autoridades estrangeiras que possam censurar americanos, a gente aguarda ainda para saber a lista de nomes. Moraes está entre as expectativas, mas como eu disse, isso também envolve um imbróglio entre Europa e Estados Unidos, a partir do que foi dito pelo J.D. Vance em fevereiro. De forma interessante, isso vem logo depois que isso é publicado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos ontem. A necessidade de aliados civilizacionais na Europa. É um artigo do Departamento de Estado que, enquanto destinado a aliados europeus, também tem uma importância quando a gente fala de América Latina e Brasil.
O artigo do Departamento de Estado fala sobre uma renovação da Aliança Ocidental. Uma renovação da Aliança Ocidental, que além de se pensar em como combater juntos ou em um aumento de investimento na OTAN, a Europa e os Estados Unidos podem pensar mais no que estão defendendo, valores como liberdade de expressão e como direitos naturais, direitos outorgados ao homem por Deus, a tese fundadora dos Estados Unidos, que o Estado deve proteger e não remover. A necessidade de aliados civilizacionais na Europa. Então a gente pincela isso enquanto essa nota de censores, sim, pode ter implicações para o Brasil, mas quando a gente fala de Alemanha, Escócia, Romênia e países da Europa, também tem uma implicação aí e ganha uma luz a mais com essa nota do Departamento de Estado. Bom, muito bem, eu acho que a gente consegue entender um pouco o contexto de forma abrangente e exatamente o que aconteceu. Agora, que implicações isso pode ter de fato, qual a percepção que se tem no exterior quanto ao Brasil e outras pautas são assunto para um debate mais detido a respeito do assunto. Assim, eu contatei Jim Gilmore. Ele foi embaixador dos Estados Unidos para a Organização de Segurança e Cooperação na Europa durante o governo anterior de Donald Trump. Ele também já fez viagens aqui para o Brasil quando ele era governador da Virgínia, entre 1998 e 2002, e até hoje é uma pessoa próxima aos círculos de relações exteriores do governo americano e um observador de assuntos internacionais. Eu conversei com ele hoje mais cedo, a entrevista está em inglês. Isso foi há cerca de 2 horas atrás. Eu trago para vocês a tradução simultânea. Vamos conferir então o que disse o embaixador Jim Gilmore, ele que mantém o título, claro, apesar de já não estar mais ativamente no serviço diplomático americano. Eu trago para vocês a tradução simultânea. Qualquer coisa, peço que o público dê um retorno para a gente. A produção vai fazer algum ajuste se o volume da transmissão estiver mais alto do que a minha voz. Vamos conferir, então, do que se trata. Well, Ambassador Gilmore, thank you so much for taking the time. So I want us to jump right into it. Embaixador Gilmore, muito obrigado por conversar conosco. Eu quero pular no assunto. Primeiro de tudo, o embaixador Rubio acabou de anunciar restrições de vistos para censores no exterior ou pessoas cúmplices em censurar americanos ou censurar discurso americano. Agora, qual é a sua percepção quanto a como o Brasil está nessa estrutura, a partir do que você sabe, a partir do que você conhece? O Brasil poderia estar nessa categoria? Ele responde: bom, primeiro de tudo eu quero avisar seus espectadores que eu visitei o Brasil numa missão comercial quando eu era governador da Virgínia. Eu visitei São Paulo e o Rio e tive uma experiência maravilhosa trabalhando com pessoas que falam português. Eu adorei aquilo. Em segundo lugar, é claro que eu não falo pelo governo americano, eu sou um observador da política americana. E isso é complicado. Eu quero entender exatamente o que o secretário Rubio estará dizendo. Claramente, americanos no Brasil têm que obedecer à lei brasileira. Isso está claro. Mas, se os americanos forem indiciados com violações das leis brasileiras e quiserem ser extraditados dos Estados Unidos, eu esperaria que os Estados Unidos e o secretário de Estado Rubio desaprovem isso e resistam a isso. E eu acho que políticos no exterior, seja na Europa ou na América Latina, precisam entender que há uma sobreposição aqui entre alianças e amizades no mundo todo. E todos nós estamos lutando por liberdade no mundo todo, tanto no Pacífico, quanto no Atlântico, quanto na América Latina, e temos que ser respeitosos quanto aos envolvidos. Eu pergunto a ele, quando a gente fala especificamente do caso do ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte Brasileira, recentemente o secretário Rubio falou que havia uma alta possibilidade que ele poderia entrar sob sanções da Lei Global Magnitsky. Então, como uma pessoa que tem experiência com a política externa, o que exatamente isso significa? O que acontece quando alguém realmente sofre essas sanções da Lei Magnitsky? Gilmore falando. Bem, a Lei Magnitsky, claro, foi colocada porque os assassinaram alguém, creio que era um jornalista, com a Rússia naquela época e com a herança da União Soviética. E a Lei Magnitsky é para alvejar pessoas que são maus atores e colocá-los sob sanções. Sanções significam que, se você viajar para os Estados Unidos, você não iremos liberar as finanças, não podemos liberar as suas finanças pelo sistema americano. É para isso que as sanções servem. Então, a questão é, será que alguém merece isso? Bem, se estiverem agindo contra a liberdade de expressão e as liberdades do povo brasileiro, então isso é um negócio deles. Isso é negócio do povo brasileiro. Mas, se estão sendo agressivos quanto a americanos, então aí é uma questão diferente. Eu entendo que os americanos têm que obedecer às leis de qualquer país para o qual eles viajam. Isso é fundamental. Mas, se os americanos são alvejados
ou mesmo em seu retorno aos Estados Unidos, é claro que isso é inaceitável para a América. Mas temos que entender que a América tem uma visão abrangente tanto de liberdade de expressão. Bem, eu fui para a Universidade da Virgínia, que foi estabelecida por Thomas Jefferson. E a liberdade de expressão é muito do pensamento do Jefferson, é parte da Constituição americana. Então nós vivemos com valores particulares que não são necessariamente os mesmos que outros países, particularmente quando falamos de China e Rússia, mas também entre alguns amigos, América Latina, Europa também. Mas eu acredito que o vice-presidente J.D. Vance deixou claro que a América quer estender a liberdade de expressão e nós desaprovamos quem não estende essa liberdade. Eu pergunto a ele, eu quero expandir esse ponto porque desde o começo desse governo, nós vimos o vice-presidente falar em Munique sobre valores compartilhados e uma herança compartilhada entre os Estados Unidos e a Europa. E ontem o Departamento de Estado também publicou um artigo anunciando a sua posição de que a Aliança Transatlântica significa algo além de defesa, significa de uma herança cultural compartilhada. Eu gostaria de ouvir seu comentário sobre o que esse governo tem feito quanto à proteção da liberdade de expressão, mesmo envolvendo aliados europeus e outros aliados pelo mundo que estão tentando, e o Departamento de Estado está tentando, então, uma renovação da Aliança Ocidental. Qual o seu comentário? Ele responde, bom, primeiro de tudo, seus espectadores têm que saber a diferença entre a comunidade ocidental e a comunidade não ocidental. Está claro que nos dias modernos, a China está buscando utilizar tecnologia informacional e outras formas de comunicação para suprimir o próprio povo e também para distorcer informação, para distorcer as notícias, e não só para o próprio povo, mas para enviar desinformação para pessoas nos Estados Unidos também. Isso é especialmente verdade com a Rússia. E claro, que está em uma guerra, trocando tiros com a Ucrânia no momento. Putin e seus colegas russos certamente estão tentando distorcer informação, e informação que vai para os Estados Unidos, e certamente tentando suprimir informação que vai para o seu próprio povo, para que ele possa seguir com suas atividades malignas na Europa e além da Europa. Então, esses são assuntos muito complicados agora, que precisamos ter em consideração. Mas relações internacionais são complicadas, são difíceis. Temos que entender que nossos aliados não veem as coisas necessariamente da mesma forma que nós vemos. Soberania americana significa que o que perseguimos com nossos aliados e nossos valores ocidentais tem a ver com liberdade de expressão, mas precisamos estar cientes das atividades malignas de nossos adversários. Democracias emergentes e democracias que ainda estão se desenvolvendo no mundo todo e estão tendo dificuldades com essas questões agora. A América não deveria ser um adversário, mas deveria ser um amigo ao tentar desenvolver a liberdade e a liberdade de pensamento e os meios de comunicação. Eu pergunto a ele, então isso é muito interessante e eu também quero ouvir você a respeito de uma coisa que pode deixar muita gente confusa sobre as políticas desse governo quanto à política externa. Ao mesmo tempo que nós falamos sobre uma renovação de uma aliança ocidental, e vemos o vice-presidente e o secretário de Estado falando muito a respeito de como renovar isso em termos de valores, e mesmo na aliança transatlântica e o que ela representa, em um senso civilizacional, bem, ao mesmo tempo que isso, na última viagem do presidente ao Oriente Médio, nós vimos ele falar sobre como o nacionalismo árabe e as culturas daquelas nações árabes foram responsáveis pelo seu sucesso, o que parece mudar o discurso de governos anteriores que falavam sobre democracia ou mudança de regime na região do Oriente Médio. Então eu quero que você nos ajude a entender como a gente pode navegar esse cenário, porque parece que de uma perspectiva existe uma tentativa de renovar uma aliança ocidental com a Europa e ao mesmo tempo no Oriente Médio e outras regiões onde existe uma disputa de influência com a China, falamos sobre se afastar em termos de falar sobre democracia ou mudança de regime ou valores. Como é que a gente navega esse cenário? Ele responde, eu acho que temos que entender que estamos em um novo mundo moderno agora e que ao mesmo tempo em que nem tudo se trata de forças armadas, também se trata de mensagens, de política pelo mundo, nós também precisamos entender isso. Eu costumava dizer que nós não estávamos na Terceira Guerra Mundial só porque não estavam atirando, mas agora, de repente, todo mundo está atirando. Então temos que entender aonde estamos agora. Quando a gente fala sobre a comunidade ocidental no mundo, e isso inclui a América Latina, nós temos valores compartilhados de direitos humanos, de liberdade de expressão, de independência, de Estado de Direito, de juízes independentes,
que na verdade podem bloquear ditadores e bloquear pessoas que estão tentando suprimir direitos. Mas esses são os valores que a América representa e que também, nós também tentamos passar para nossos amigos também. Quanto sem desrespeitar sua soberania, a chave aqui é reconhecer... Bem, deixa eu contar uma história rápida. Como você sabe, eu fui embaixador dos Estados Unidos para a Organização de Cooperação e Segurança na Europa. Eu estava em Viena, na Europa, e eu tive uma conversa incrível um dia com um diplomata da Europa Oriental. E eu perguntei para ele, eu disse para ele, você pode me dizer por que tem tantas dificuldades com alguns dos novos membros da União Europeia e com os membros antigos da União Europeia? Por que isso é tão difícil? E ele me respondeu dizendo, nós vivemos sob o governo soviético, nós vivemos sob o controle da KGB, nós vivemos sob um estado onde a polícia podia bater na porta no meio da noite e nos levar para a cela sem qualquer intervenção judicial. E agora, por que nós estaríamos sujeitos a uma União Europeia que tende a ser mais controladora e que está tentando controlar mais as pessoas? Então, eu acho que o vice-presidente J.D. Vance está observando a União Europeia e o que estão fazendo e simplesmente assentindo que a União Europeia, em um esforço para se proteger de desinformação e discurso maligno, deveria ter cuidado para não suprimir esse discurso. E mais uma coisa, eu acho que os europeus são muito mais sensíveis do que os americanos à desinformação realizada pelos nazistas em 1933 e na década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial, e especialmente o que está acontecendo na Rússia hoje. Precisamos reconhecer que esse é um novo mundo de comunicações complexas. E eu acho que nós, americanos, acreditamos que a má informação e o discurso negativo tem que ser bloqueado por mais discurso. Eu acho que é isso que o secretário e Vance estão dizendo. Você não suprime discurso, você pode denunciar, pode explicar por que estão errados. E deixem as pessoas, numa democracia, tomar as decisões. Mas suprimir discurso é contrário não só à lei americana e à Constituição americana, mas francamente aos nossos valores ocidentais. Eu pergunto, isso é muito interessante, e como uma pergunta para a gente finalizar, eu quero que a gente entre mais a fundo nisso. Você falou na nossa primeira pergunta a respeito de qual é a diferença entre ter um país seguindo as próprias leis e também quando isso afeta americanos, e que existe uma categoria diferente quanto a se isso é a soberania do próprio país, ou se isso afeta americanos e a soberania americana. No Brasil, há muito debate quanto às sanções ao ministro da Suprema Corte, ou outras medidas que poderiam impactar a Suprema Corte, porque empresas americanas não puderam operar por um período no Brasil. Bem, isso infringiria a soberania americana ou a brasileira? Aonde você marca a linha nesse argumento, nesse debate? Eu ouvi de pessoas no Departamento de Estado que, uma vez que companhias americanas estão envolvidas e isso afeta o direito de americanos se comunicarem, mesmo que seja dentro do Brasil, bem, com uma empresa americana, isso seria um problema para os Estados Unidos. Então, onde a gente traça a linha quanto às sanções globais, liberdade de expressão e soberania nesse caso? Ele responde, por que nós estamos numa guerra global agora? E por que lidamos com comunicações internacionais em um novo mundo em que estamos? E ainda porque as coisas agora são debatidas no mundo todo, de forma que não eram antes, é muito difícil traçar uma linha quanto a isso. Mas é claro que os americanos que estão vivendo no Brasil têm que obedecer à lei brasileira. Agora, nós americanos somos livres para criticar essa lei, se achamos que isso viola a nossa liberdade de expressão e também a liberdade de expressão, francamente, dos cidadãos do Brasil. Nós somos livres para falar as coisas assim. Nós simplesmente não podemos violar a lei do Brasil. E isso está claro. Mas eu acho que o que estamos vendo agora é que os americanos têm o direito de exercitar seus próprios direitos cidadãos e de trazer as pessoas para casa, se necessário. Ou se alguém está tentando influenciar política americana ou cidadãos americanos, bem, podemos sancionar pessoas que possam fazer isso. Mas me parece que isso teria que ser um assalto ao interesse americano e à soberania americana para lidar com isso. Eu respondo, embaixador Gilmore, muito obrigado por falar comigo, foi um prazer. E ele diz, muito obrigado pela oportunidade de falar com o povo do Brasil.